Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal Estudos em FIIs. Vamos falar hoje do CADIF, é sempre o primeiro relatório, né, que sai, bastante pontual esse relatório. Então já temos aqui o relatório janeiro 24, vários pontos interessantes para discutirmos, né? Começamos sempre pela geral aqui, fazer uma retrospectiva do fundo, 2023, o fundo cresceu bem, né, patrimonial dele, patrimônio líquido, 2,5 bi, foi para 2,7 bi ao longo desse ano que se passou, né? E a gente tem também o fundo aqui fechando com uma taxa média de carrego de IPCA mais 7,4. Bom, um ponto bastante interessante que o fundo coloca aqui nessa leitura das linhas gerais é o seguinte: ele fala sobre possíveis impactos da nova lei, a lei que foi promulgada recentemente, todo mundo viu, a 14.801, ela passa a ser uma competidora, né, da lei das debêntures incentivadas, que é a 12.431. Então, o que acontece? Agora os investidores vão ter duas opções, né? Ou seja, o emissor, né, vai poder emitir lá pela 12.431 ou pela 14.801. Como a 14.801 ela dá incentivos ao emissor, é bem provável que várias emissões no mercado primário comecem a sair por ela, né? Ou seja, isso acabará possivelmente diminuindo o número de emissões no primário pela 12.431. Ok? Então, esse já é um ponto. Então, o que o relatório do Quineia nos fala segundo essa lente? Segundo essa lente, as duas leis passando a coexistir, né? Como tem aqui, a gente falou, tem mais uma alternativa de instrumento para financiamento. Então, o que pode implicar? Demanda e oferta, né? Pode implicar no menor crescimento de novas emissões de debêntures incentivadas, né? Tendo em vista que a outra, 14.801, ela é mais favorável para o emissor, né? Então, a gente pode ver no mercado primário, nesse novo ano aqui, um menor número de debêntures incentivadas, né? Mas isso é um cenário possível, né? Temos que acompanhar para ir analisando isso aí. Bom, qual que seria o efeito disso aí, se tiver um menor número de emissões com debêntures incentivadas? Bom, ocorre que se tiver um menor número, né, oferta e demanda, né? Então, menor oferta tende a gerar o quê? Valorização dos títulos atuais, né? Queda dos prêmios. Então, basicamente, quando os fundos que têm essas debêntures já dentro do seu portfólio, né, que são debêntures, por exemplo, com um nível de prêmio mais alto, né, como essas debêntures não vão ser mais emitidas com uma quantidade grande, como foram nos últimos anos, né? Se essa tese aqui se materializar, tende sim, por lei de oferta e demanda, a que essas debêntures que estão dentro dos fundos se valorizem, valorização dos títulos, tá? Então, só uma visão, achei bastante interessante, quis trazer para vocês aqui na área pública, né? Para a gente já dar esse heads up aqui, a gente vai seguir esse monitoramento, tá? Lá na área de membros também, a gente faz o monitoramento do nível de emissões do mercado primário, da 2.431, a gente fala bastante sobre esse assunto aqui também, mas a área pública também vamos trazer um pouco de informação relativa a isso aqui. Já queria deixar esse heads up aqui para vocês, tá? Segunda coisa, trouxe alguns gráficos aqui sobre o IMAB, né? Então atualizei o fechamento do IMAB em janeiro. Todo mundo viu aí, né? A NTNB subindo, né? A NTNB fechou o ano aí com a 2035, né? Com o IPCA mais 5,6. Então, como ela subiu em relação ao que estava no início do mês, que chegou a passar por 5,2, né? O que a gente teve, então? Subida dos títulos, preço unitário caindo, NTNB jogando contra, então os fundos recebem uma etiqueta de marcação com o menor preço unitário, né? Isso, então, marcação mercado joga contra, barrinha vermelha para baixo, então atualizei o nosso gráfico aqui de acompanhamento mensal, que a gente olha bastante, porque já que a gente investe nesses produtos, né? Esse é um gráfico que a gente tem que ficar sempre ligado nele. Então, fechou com menos 0,45 abaixo, isso que todo mundo já sabe, isso não é favorável para a performance dos FIINFRAs de forma geral, né? Então, cota patrimonial, ela também acompanha bastante efeito de marcação a mercado aqui, né? Percebo que esse efeito aqui, que a gente teve 3 meses de NTNBs jogando contra, né? IMAB para baixo, foi um período que a patrimonial apanhou um pouco aqui, né? Mas ela já veio a se recuperar, está andando aqui de forma consistente, aqui bastante estável, né? Nos últimos 3 meses aqui. No início do ano ela teve aquela forte subida, né? Pela queda de juros, todo mundo lembra, né? Então, isso foi bastante interessante para as NTNBs. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a cota do fundo, né? Aqui eu tenho uma visão bastante interessante, uma opinião minha também, uma visão, na verdade, para compartilhar com vocês relativo a esse fundo. Todo mundo sabe que o CADIF é o fundo mais high grade de todos, né? Entre os FIINFRAs aqui da nossa B3, né? Então, bastante legal, né? Não temos nem palavras sobre o portfólio do fundo. Se a gente for caçar alguma coisa no portfólio do fundo, não acha, né? Então, basicamente, mas qual que é a contrapartida disso? A contrapartida disso são, sim, taxas mais baixas, né? Então, a gente percebe que ela, logicamente, uma predominância de emissões aí que esse fundo tem 40% 3As, né? Ela implica justamente em spreads menores, prêmio de créditos menores, né? Então, sempre
balança risco-retorno. Então, esse fundo aqui, na prática, ele tem um portfólio de debêntures, né, aproximadamente IPCA mais 7,3, é o que estava marcado aqui nessa presente data, no início de fevereiro, tá? Mas aí, esse carrego se transmite diretamente para o cotista? A resposta é não. A gente tem que tirar todos os custos aqui, né, entre eles a taxa de administração desse fundo, que é uma das mais altas, né, é 1,1%, né, e demais despesas do fundo, né. Então, o que acontece na prática é que o yield potencial desse fundo aqui, né, líquido de custos, marcado a mercado, por exemplo, ele se transforma no IPCA mais 6. Ou a cota do mercado, né, seria um IPCA mais 5,7. Vejam, é um IPCA muito parecido, basicamente, com a NTNB de base, né? A NTNB de base está em IPCA mais 5,6. A grande diferença aqui é que esse dinheiro, né, do CADIF, ele é um dinheiro isento. E a NTNB de base, né, ele é um dinheiro que você tem que pagar lá os 22,5% em cima disso, né? Então, moral prática da história, mesmo o fundo mais high grade de todos sempre vai ganhar da NTNB, né? Em linhas gerais, tá? Então, essa análise que eu estou passando esse ano aqui, para vocês aqui, justamente esse fechamento é o benefício da isenção. Na área de membros, a gente avalia tudo isso no detalhe. Acabei de lançar um vídeo também, onde a gente faz uma análise mais detalhada do ranking dos FIINFRAs e a gente observa muito esse aspecto também. A gente fala muito sobre carrego, né, sobre desconto de taxa, entrega potencial do dividend yield e quanto isso superou os títulos equivalentes, levando em conta a gross up, né, levando em conta o desconto do imposto. Então, a leitura geral é essa, né, que a gente tem sobre essa parte. O fundo anda bastante com ágio, né, fechou o mês aqui com 1,7 de ágio, né, basicamente. Então, 1,017, quase 1,02 de ágio em relação ao valor patrimonial. Ele andou, né, mais descontado lá, já faz bastante meses, né, lá em novembro aqui, e de lá para cá o fundo realmente anda bastante bem precificado aqui, né, na média R$ 137, mas a gente percebe também uma subida consistente do valor patrimonial do fundo aqui. Quero falar bastante sobre isso com vocês hoje também. Sobre a carteira, poucas modificações, né, no período aqui, a gente vai ver que o fundo cresceu na parte de saneamento, né, realmente cresceu bastante, então fechou o ano aí basicamente com saneamento sendo predominante, transmissão e geração em segundos lugares, fez boas compras em saneamento, né, aqui a gente não vai passar a carteira dele em detalhe, porque é uma carteira bastante high grade, tá, pessoal? Mas aqui ele se desfez de uma posição também da autopista lá da Fernão Dias, basicamente pegou essa debênture aqui, ele pegou ela com IPCA mais 1,8 e realizou venda com IPCA mais spread, desculpa, 1,8, e aí fechou venda com spread 1,5, ou seja, uma conversão de spread 0,3, multiplica pela duration, né? Vai dar o lucro total que ele teve nessa operação aqui, tá? Vendeu 100 milhões disso aqui, dessa debênture aqui. Bom, então relativo à carteira, a gente já viu, né, o spread aqui de 7,3, como ele tem um pouquinho em caixa, né, acaba que o caixa dilui isso aqui, e o spread real dele acaba sendo um IPCA mais 7,17, ou seja, um equivalente de 1,55 sobre a NTNB equivalente. Vamos seguir em frente, falar sobre rentabilidade para a gente fechar. Então, nós já vimos que a NTNB não foi legal, né? Foi um mês que ela jogou contra, barrinha para baixo aqui, barrinha vermelha. Tá, mas a gente sabe que carrego, né, não é só o fator NTNB. A NTNB influencia a marcação a mercado dos títulos, né? Mas e aí, o carrego, né? Ou, por exemplo, a parcela fixa que a gente tem de IPCA mais spread, né? Quer dizer, o IPCA varia e o spread é fixo, né? O spread lá é os juros individual de cada debênture aqui. Então, isoladamente, o efeito marcação a mercado, a gente pode analisar realmente sim um IPCA mais crescente aqui no final do ano, aqui dezembro fechou um pouquinho mais alto, embora janeiro já tenha baixado novamente, mas isso favoreceu um pouco o fundo nesse requisito aqui. A gente vai analisar então no fechamento aqui como é que foi. Veja que interessante, essa primeira barra da esquerda aqui é a componente inflação, a barra da direita, né, componente juros aqui. Então veja que juros não varia muito, né, juros aqui, ó, 0,55, 0,67 e assim por diante, né. Já a inflação, desde o início do ano, lá abril, quando a gente teve os valores mais baixos de inflação, a inflação se estabilizando no patamar mais baixo, né, o fundo perde um pouco dessa componente aqui. Em perdendo essa componente, o fundo fez um setup aqui para entregar R$ 1 por cota, basicamente. Então, ele passou a fazer um nível de entregas mais baixos aqui. Então, e esse nível de entregas, a gente viu que já faz 2 meses, né, dezembro e janeiro, o fundo voltou a entregar 1,10, já que é um pouquinho mais acima, né, por uns fatores. A inflação começou a subir um pouquinho aqui também, e ele recebeu alguns proventos aqui de juros, né, e ele usou um pouco de reservas também. Então, como é que foi essa composição no pagamento?
Basicamente, a composição do pagamento do 1,10 de fevereiro foi 0,73, foi juros, tá? 0,31 é o IPCA, a inflação, e ele usou 0,06 de reserva, né? Por falar de reservas, a gente vai discutir isso mais adiante, né? O fundo, né, tem boas reservas, né? Relativo ao fechamento do ano, então a gente viu aqui, né, que o fundo realmente, para quem comprou, essa cota média aqui variou entre 130 e 135 no decorrer do ano, né? Ou seja, quem tinha uma cota ao valor de 130 nesse período aqui, em que o fundo passou aí praticamente 8 meses pagando R$ 1, estava recebendo dividend yield de 9%, tá? Agora, ao valor da cota atual, né, esse dividend yield por cota que tem sido pago de 1,10, ele significa um dividend yield de 9,5, tá? Anualizado isso aqui. Então ainda é abaixo da média dos pares de mercado, né? Mas a gente sabe que esse fundo basicamente tem a ver com o carrego, a estratégia desse fundo aqui, realmente o carrego dele é muito mais high grade do que os outros, então natural que como o risco é mais baixo, o retorno também o seja, tá? Bom, o fundo fechou o ano aqui pagando R$ 13,2 por cota, quando a gente pega uma cota média de 135, esse dividend yield do fundo ele vai ficar no ano assim abaixo de 10%, beleza? Ainda assim, né, um dividend yield interessante, mas abaixo da média dos pares. Bom, então já vimos aqui rentabilidade, vamos conversar um pouco sobre desempenho, né, para a gente fechar o vídeo aqui. Com relação ao desempenho, uma leitura interessante, né? A gente já viu aqui que o fundo entregou na prática, né? Em relação à cota mercado, ele botou no bolso do cotista, né? Basicamente 10% de proventos relativo a dividend yield pago, né? Proventos. Quando a gente vem e analisar valorização total, aqui tem um detalhe importante, né? Então, beleza, o IMAB deu quanto? O IMAB deu 16%, né? Então, se a gente comparar o dividend yield entregue do fundo puro versus IMAB, o fundo perdeu do IMAB, não é verdade? Mas o rendimento é um binômio, né? A gente sabe que não é o dividend yield puro, tem que considerar o dividend yield mais a variação da cota ao mercado. Hoje tem que avaliar sempre rentabilidade total. Então, a rentabilidade total do fundo, baseado, né, em dividend yield mais valorização da cota ao mercado, sim, ela foi superior, né? Ela foi de 22,02% em relação à cota patrimonial, 17,97%. Então, isso a gente vê de forma gráfica aqui, beleza? Então, aqui a gente percebe realmente a forte valorização, né, da cota a mercado, né, e da cota patrimonial também crescendo. Eu acho que esse que é o ponto central. Esse fundo hoje ele não está com muito ágio em relação à cota patrimonial. Ele já está andando bem perto da cota patrimonial. Perceba essas duas curvas aqui, na verdade, retorno acumulado, cota patrimonial, e retorno acumulado, cota mercado. Então, as curvas aqui, em alguns momentos, elas já estiveram mais deslocadas, né? Mas no presente momento, as duas curvas andam bastante juntas. A cota patrimonial e a cota mercado estão andando juntas. Quer dizer que o mercado está reconhecendo que o VP do fundo está sendo aumentado, está precificando esse VP aí, tá? Então isso é importante porque a gente fala bastante disso na área de membros quando a gente vê o ranking completo, né? Porque basicamente se o VP do fundo está aumentando, que é o caso aqui nesse fundo aqui, se trata de geração de reservas, tá? Então, se o fundo está em relação a uma linha d'água base continuamente aumentando, esse fundo ele está estocando recursos, por assim dizer, que pode ser distribuídos em algum momento do tempo, como ele fez agora a distribuição desses 6 centavos nesse mês vigente de janeiro de 2024. Então, galera, isso aqui era uma geral assim do relatório, com mais algumas informações. Trouxe aqui, falei um pouquinho da Lei 14.801, que é um tema importante para a gente estar conversando sempre. A gente viu também os gráficos aqui do IMAB, né, a influência disso na cota patrimonial. A gente viu que o nível de carrego do fundo é mais high grade, com a taxa de desconto ele fica muito próximo das NTNBs equivalentes, mas ainda assim é uma boa pedida, porque ele acaba ganhando, né, certamente, dos títulos públicos equivalentes pelo fato de ser isento, né. A gente viu aqui a carteira do fundo, né, as vendas que ele fez, a carteira bastante high grade, e a gente deu um zoom melhor aqui no aspecto de rentabilidade, sabendo que esse fundo é um fundo que pagou menos do que os pares, né, mas a gente sabe que risco é sempre associado a retorno, beleza? Mas a gente tem aqui potenciais, né, em vistas de se a inflação voltar a subir um pouco, botar as manguinhas de fora aqui, esse fundo pode ser também favorecido. E vamos observar marcação ao mercado, porque isso influencia também basicamente todos os fundos, né? Se a marcação ao mercado, para onde vão as NTNBs, né? Então, se as NTNBs voltarem a jogar favorável, esse fundo também pode ser favorecido. Beleza, o vídeo de hoje era isso, galera. Então, primeiro vídeo do mês de fevereiro, relatório do Quinéia, sempre o primeiro relatório que sai. Na sequência, eu vou
continuar gravando os outros relatórios que forem saindo. Grande abraço a todos vocês aí. A área de membros está disponível para quem quiser aprofundar mais. Tem vários vídeos lá bem interessantes, mais estratégicos, né? Alguns vídeos até atemporais, na linha de mini curso, né? Então tá bem interessante lá, pessoal. Quem quiser visitar e conhecer, seria muito bacana. Então um grande abraço aí, fique com Deus.